Dólar-iene semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dólar-iene, que se manteve na semana passada aqui praticamente toda a semana em torno dos 159 ienes por dólar. Isto numa semana onde tivemos uma série de dados económicos que até de alguma forma impulsionavam o iene, ou seja, colocavam alguma pressão sobre o dólar-iene. Provavelmente por isso mesmo é que ele também não continuou nesta forte tendência ascendente que nós já vimos que ele tem. Isto quando os dados da semana passada mostraram aqui, como vamos ver aqui, assim, fortes indícios de que poderíamos ver um iene mais forte. Começamos pelo PIB anual, que subiu dos 0,8% para 2,1%. Bem acima dos 1,7 previstos, embora este dado anterior, do trimestre anterior, foi revisto em baixo de 1,3 aqui para os 0,8. Isto numa altura em que também vimos a produção industrial em alta, acima do esperado. Mas não foi só, tivemos aqui assim a balança comercial que era previsto ter, os mercados previam aqui um déficit, acabou por mostrar um excedente de 301 mil milhões de ienes, com tanto importações como exportações a aumentarem. De facto aqui em baixo tivemos o que as encomendas de maquinarias em março, que vieram abaixo do esperado, ou seja, com um recuo maior do que aquele que era esperado. Depois de um forte aumento no mês anterior, no mês de fevereiro, e os PMIs que saíram ligeiramente abaixo, ou seja, o PMI composto caiu para 51,1 e aqui este que vemos aqui, o PMI industrial de maio, caiu de 55,1 para 54,5, sim, mas este em linha com aquilo que o mercado esperava. Do outro lado, ou seja, de alguma forma a pressionar o iene, não dando razões a uma subida das taxas de juros por parte do Banco do Japão, ou pelo menos complicando essa normalização que o Banco do Japão quer fazer, vieram os números da inflação nacional, que saíram aqui, caíram de 1,8% para 1,4% na inflação subjacente, portanto sem os alimentos frescos, isto mesmo abaixo dos 1,7% esperados, com a inflação total a cair de 1,5% para 1,4%. Portanto, estes números aqui a complicarem bastante aquilo que foi, que era o papel do Banco do Japão na semana passada. Claro que isso acabou por talvez ditar esta situação que vemos aqui, assim, ou seja, de consolidação a estes níveis bastante altos. O mercado obviamente que está receoso de alguma intervenção por parte dos responsáveis cambiais no Japão, e daí também talvez não termos visto aqui assim um grande aumento, uma grande subida uma aceleração nestes ganhos do dólar-iene. A alimentar esta tendência ascendente do dólar-iene, e portanto as perdas no iene, continua obviamente aquilo que eu já tinha falado antes, ou seja, o carry trade. Vemos aqui assim na semana passada, se bem que logo nos primeiros dias houve aqui um recuo, mas de imediato os mercados acionistas voltaram a negociar em alta, ou seja, aqui o carry trade a colocar mais pressão sobre as divisas com menor valor de retorno, com taxas de juros mais baixa, como é o caso do iene, e portanto aqui o iene a perder. O petróleo, por outro lado, também estava a negociar, apesar de cair, em queda, tem estado a negociar em torno dos $100. Hoje, esta semana, e já lá vamos, está aqui a começar a semana em queda, mas na semana passada, apesar de estar em queda, ainda se manteve sempre praticamente acima dos $100, e isto de alguma forma acabou por, no meio de
tudo isto, o dólar permaneceu bem forte, aqui a negociar bem acima dos 99, neste momento, hoje, está a começar a semana abaixo dos 99, mas ainda mesmo assim aqui bem agarrado a estes recentes máximos. Isto quando as expectativas, obviamente, do mercado para os bancos centrais continua bastante agressiva. Vemos, por exemplo, o Banco do Japão. O Banco do Japão, o mercado continua, temos aqui assim, tanto no que era as expectativas há uma semana atrás, como agora, mantém praticamente essas expectativas da mesma forma, ou seja, com o mercado à espera de uma subida de taxa de juro, provavelmente já nesta reunião de junho ou de julho, e não mais do que isso, ou seja, não houve aqui qualquer aceleração. Já quando olhamos para a Reserva Federal, vemos a amarelo aqui as expectativas, as possibilidades, as perspectivas de subidas de taxa de juro há uma semana atrás, e a azul como estão neste momento, ou seja, há aqui uma aceleração por parte do mercado relativamente a subidas de taxa de juros, com o mercado agora já à espera mesmo de uma subida de taxa de juros ainda este ano, aqui assim, para a Reserva Federal. Ora, isso acabou por manter aquilo que já tinha mostrado a semana passada, ou seja, a aceleração neste diferencial de taxas entre o dólar e o iene a 2 anos. Ou seja, ele continua a haver um spread a favor do dólar e em desfavor do iene nessas taxas de juros, o que dessa forma também acaba por manter aqui assim este suporte, digamos assim, ao dólar iene, este impulso ao dólar iene. Eu creio que, isto é a minha opinião pessoal, eu creio que o mercado continua receoso pelas tais intervenções do mercado dos responsáveis cambiais, e por isso provavelmente estão, digamos, a manter com pouca volatilidade o dólar iene, e como sabemos, o aumento da volatilidade é que poderá ser o trigger, poderá despoltar as tais intervenções por parte do Banco do Japão. Para esta semana, provavelmente vamos continuar nesta senda, ou seja, com o mercado a ver se há alguma intervenção por parte do Banco do Japão. A situação no Irão, ou melhor, no Médio Oriente, parece estar a apaziguar, e isso de alguma forma vai alimentar, e isso já se viu hoje, só com os futuros, o mercado norte-americano está fechado hoje, temos aqui a ver os mercados acionistas a continuar em alta, portanto, a continuar a dar o tal carry trade. O petróleo, apesar de estar em queda, é verdade, mas ainda assim se mantém bastante elevado. Vemos que aqui a média móvel dos 200 dias está aqui à volta dos $75 por barril de Brent, que mesmo assim era superior a quando iniciou o conflito no Médio Oriente, e portanto até lá ainda temos um longo caminho, e isso é mais do que suficiente para continuar a manter as expectativas de inflação elevadas, continuar a manter as tais expectativas relativamente a subidas de taxa de juros, mesmo nomeadamente nos Estados Unidos, e a pressionar o iene, portanto a manter de alguma forma aqui assim o suporte ao dólar iene. Em termos de dados económicos para esta semana, vamos ter dados da inflação, tanto nos Estados Unidos como no Japão. No Japão vamos ter os dados de Tóquio esta semana, ok. Temos aqui os dados de Tóquio da inflação, em que é esperado que sem os tais alimentos frescos, portanto a inflação subjacente, com o índice de preços do consumidor a manter-se aqui assim nos 1,5%.
Temos também o índice de confiança no consumidor, que é suposto também manter-se aqui ligeiramente aos mesmos níveis, com uma ligeira subida para os 32,5 de 32,2 anteriores. Ainda de notar um discurso do presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, que da última vez foi bastante dovish e acabou por colocar ainda um maior impulso ao dólar iene, ou seja, com os mercados a afastarem-se ainda mais da possibilidade de uma subida de taxa de juros por parte do Banco do Japão nesta reunião de junho. Portanto, vamos ver como é que vai ser esse mesmo discurso esta semana. Ora, portanto, em termos gerais, aquilo que eu digo e o meu cenário base mantém-se em que continuo a acreditar que o dólar iene continua suportado, continuo também, tal como o resto do mercado, creio eu, receoso de uma entrada por parte dos responsáveis cambiais, que poderão entrar, de facto, aqui assim, acima destes níveis que nós vimos já anteriormente, portanto, aqui mais próximos dos 160, para já aparentemente durante esta semana toda, e houve algumas razões para que os responsáveis cambiais do Japão pudessem ter entrado aqui a este nível, não entraram, e o preço chegou mesmo a fazer os 159,30, portanto eu acredito que poderemos ver os responsáveis cambiais a permitirem que o preço vá novamente até aqui à volta dos 160, de notar que foi aqui à volta dos 160,30, 160,40 que entraram da última vez, ou aparentemente, na medida em que nunca foi confirmada essa intervenção. Vamos então aqui olhar para os gráficos de uma forma mais geral. Temos aqui o gráfico semanal. O MACD continua bem acima da linha neutra, portanto a dar aqui de alguma forma a suportar esta tendência ascendente que o dólar iene se mantém. Temos aqui a linha de tendência que neste momento se mantém aqui assim à volta dos 155, digamos que é o suporte, o primeiro suporte, caso haja aqui assim uma pequena intervenção, tal como já houve anteriormente, e portanto nestes mínimos, estamos a falar a nível destes mínimos de 155, não havendo nada, pois poderemos manter, digamos, durante mais algum tempo, aqui assim, os preços a estes níveis, acima dos tais 157,90, portanto à volta dos 158, onde a semana passada praticamente acabou por estar quase toda a semana. Quando olhamos para o gráfico diário, o que eu vejo é o gráfico, o preço a vir acima da nuvem de Ishimoku novamente, a ganhar mais momento. Aliás, vê-se isso aqui no MACD, que já fez o cruzamento ascendente com a linha neutra. Isto dá, digamos, para já coloca um momento ascendente, um momento positivo no par, começa a validar mais esta tendência ascendente que nós vemos. O preço está acima da média móvel de 21 e da média móvel de 55 dias e obviamente da média móvel dos 200 dias. Essa média móvel de 200 dias neste momento está nos 154,80, portanto ligeiramente abaixo dos tais 155, ou seja, este mínimo aqui e a tal linha de tendência que eu marquei no gráfico semanal. Por outro lado, aqui o RSI vemos que está acima da linha de 50, bem longe ainda de uma situação de sobrecompra e portanto a permitir que este movimento possa continuar em alta, portanto no mínimo continuarmos com uma lateralização em torno dos 159, sendo que o acelerar disto vai aqui colocar-nos perto desta área perigosa, digo eu, dos 160, onde já vimos anteriormente a possibilidade de intervenções por parte dos responsáveis cambiais no Japão. Ora, para terminar aqui com o gráfico a 4 horas, vemos que o MACD continua acima da linha neutra, apesar do momento começar a abrandar bastante, já temos a linha do MACD abaixo da linha de sinal há algum tempo. O RSI está aqui em torno da linha de 50, portanto não está, digamos, a permitir que
poderá acelerar este momento descendente este momento que ainda é ascendente, ou por outro lado, no caso de um cruzamento descendente, também acelerar exatamente esse mesmo momento descendente. Portanto, não valida qualquer momento e dá mais aval, digamos, à continuação desta correção que já a semana passada, creio eu, que tinha referido que poderíamos ver, devido aqui assim a esta situação de sobrecompra, ver o preço a corrigir ao lateralizar, não em movimento. Aparentemente é isso que tem vindo a acontecer e que aconteceu durante a semana passada, e isso poderá manter, ou poderemos então ver aqui um break acima destes 159,40, destes 159,40, 159,50 aproximadamente, para testarmos outra vez, como eu digo, a paciência do Banco do Japão, a paciência do Ministério das Finanças aqui em torno dos 160. Por outro lado, o quebrar de toda esta área, em que está inclusive aqui a média móvel 200, mas atenção que estamos a falar com o preço que está em torno da média móvel 21, mas acima da média móvel 55 e 200 neste gráfico a 4 horas, mas o quebrar, portanto, deste suporte aqui, estes níveis, e estamos a falar de um suporte aqui nos 158,50 aproximadamente, poderá levar momentaneamente os preços aqui para os tais 157,20, 157,70, a não ser que haja realmente aqui uma intervenção, e então provavelmente o que vamos ver é estes tais mínimos que eu já tinha falado anteriormente, portanto aqui em torno dos tais de 155. Mas como sempre, isto é apenas a minha forma de ver o mercado, a minha forma de interpretar os dados, de ler os gráficos, não é mais do que isso, não constitui nenhuma recomendação de investimento. Por hoje é tudo, desejo a todos o resto de um bom dia, uma ótima semana, ótimos negócios, e eu para mim estarei por cá daqui uma semana para mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!